A gente vê muito na internet, às vezes, compre um modelo de roteiro pronto ou baixe gratuitamente. Gente, não. Cada um faz o roteiro como funcionar melhor, sabe? Tudo vai depender de você, do seu podcast, das suas habilidades. Então não cai nesse papinho, não vai ser um template de roteiro pronto que vai te ajudar. É muito mais fácil você escrever ali o que você pretende naquele episódio e transformar aquilo em um guia e algo que vai te dar segurança e que vai te dar um bom resultado e personalizado para você. Então esse papinho de coisa pronta, de coisa que é fácil demais, sinto muito, mas não funciona. Bom, eu disse, que independentemente do formato, o roteiro é primordial, é muito importante, mas aqui eu não quero tratar hoje de podcast narrativo, porque o podcast narrativo tem outro formato completamente diferente. O roteiro é muito mais difícil, é muito mais elaborado, renderia uma série de vídeos só sobre isso. Quero falar principalmente do podcast de formato de mesa redonda, entrevista, conversa, debate, que é o mais comum que a gente vê por aí hoje, né? Então, primeira coisa, antes do roteiro, vem a produção. Você reunir o máximo de material que você conseguir sobre aquele tema, é você estudar e colocar no papel, ou no computador, obviamente, o que você pretende abordar sobre aquele assunto. Geralmente essa produção já acontece quando a gente tem um convidado definido. Então, a partir do que você quer abordar e a partir das potencialidades daquele convidado, você vai tentar linkar os dois. Ou seja, é pura produção de conteúdo, é você se preparar de fato. Nesse momento de preparação em que você está reunindo o material, em que você está elencando os pontos que você quer tratar nesse episódio, você já começou a fazer o seu roteiro. Então, é uma pesquisa do conteúdo e uma pesquisa da vida do seu convidado, da sua convidada, se for mais de um, também não muda muito. Nesse ponto também dá para pensar em coisas que vão te ajudar a contar essa história. Por exemplo, você pode reproduzir um áudio, sei lá, uma fala de alguém, alguma coisa assim. Se tiver participação de ouvinte, dá para você já reunir essa participação, deixar separadinha. Algum efeito sonoro, enfim, algum elemento sonoro que vai te ajudar a contar essa história. Se você tem esse elemento, você pode também já colocar nesses pontos aí que você está elencando que vão fazer parte do episódio. Eu acredito que essa maneira de escrever o roteiro em tópicos seja a melhor forma quando a gente está falando de podcasts, como eu disse, de conversa, mesa redonda, entrevista, debate. Por quê? Justamente porque não limita. Então você tem vários tópicos, você tem a conexão entre esses tópicos, que você pode deixar claro, seja com uma setinha lá no seu papel, e você tem o seu convidado que também vai trazer esses outros ganchos possíveis para os assuntos que você pretende abordar. Então, basicamente você vai anotar em tópicos, e aí esse detalhamento desses tópicos depende muito de você mesmo. Se você, de fato, já tem segurança, se você estudou direitinho para tratar do tema, coloca lá, sei lá, um tópico bem genérico, uma frase, por exemplo. Se você fala, não, esse dado aqui é importante, tem que estar lá, eu vou colocar ele no roteiro quando eu for falar desse assunto aqui. Então, você cria um subtópico ali com aquele dado que você considera importante para aquele momento do debate. Se a gente for pensar na espinha dorsal do roteiro, é essa. Tópicos. Mas aí a gente tem que pensar que essa parte dos tópicos é de fato quando você já entrou no assunto, quando você já tá ali, a conversa já tá rolando. O que acontece antes, dessa conversa tá rolando? A gente tem a apresentação do podcast, a gente tem a apresentação dos convidados, a gente tem um momento em que você pode tentar convencer o seu ouvinte de por que ele deve ouvir aquele episódio. Isso você pode fazer tanto colocando trechos, da entrevista, da conversa, quanto argumentando mesmo, falando, olha, esse assunto é muito importante por conta disso. Tem alguns desses momentos que podem ou não existir no início do seu podcast. E aí, entra uma questão que é a seguinte, você vai roteirizar tudo, cada vírgula da sua apresentação. Então, por exemplo, você vai escrever lá, olá, seja muito bem-vindo ao episódio tal, do podcast tal, eu sou fulano e hoje estamos recebendo fulano. Isso vai depender muito da sua capacidade de comunicação e também do quanto você está seguro ou segura para falar sobre esse tema, para fazer essa apresentação, Eu não vejo problema nenhum em anotar vírgula por vírgula, mas a gente tem que tomar um cuidado que é o seguinte, você precisa escrever na linguagem falada. Então não adianta você escrever um texto ali de apresentação que vai estar completamente lido. Não tem problema também o seu ouvinte perceber que você está lendo. O que eu digo é mais no sentido de uma linguagem simples e direta, para que não fique maçante, para que não fique chato e justamente para que prenda também o seu ouvinte nesse primeiro momento, que é super importante. Então, você pode ou não escrever esse momento de apresentação, pode fazer de forma natural, ou se for te deixar com mais segurança, não tem problema nenhum escrever, desde que você faça esse exercício de ler o texto e perceber que aquilo está natural para ser dito por você.
Por favor, faça a apresentação dos seus convidados e cumprimente cada um deles. Então, tem gente que às vezes atropela também essa parte dos cumprimentos, já apresenta, já vai para a pergunta. Eu acho importante você apresentar, traz um breve currículo, não precisa também, às vezes a pessoa tem um currículo gigante, não precisa falar tudo, só se realmente for necessário. Traz ali as partes que mais interessam para você, para aquele assunto que vai ser discutido. Isso é importante, embora pareça muito básico. E é importante também colocar isso no roteiro. Então tá lá, apresentação, escrita ou não, você vai decidir. Apresentação dos convidados. E aí você coloca lá o breve currículo deles para que você possa ler ou não também. Se você souber tudo na ponta da língua, não tem problema nenhum. Apresentou os convidados. Aquela breve justificativa que eu falei, a gente está recebendo eles aqui hoje para falar sobre isso, esse tema que é relevante, a ligação dessa pessoa com o assunto é essa, aquela, enfim. Vende o seu peixe, né, para que seu ouvinte continue ali ligado no seu podcast. E aí, nesse primeiro momento, apresentados os convidados, fez essa justificativa, você pode também introduzir o tema e mostrar um pouco de conhecimento sobre esse tema. Não necessariamente algo extenso para ficar pesado, mas faça uma breve contextualização para que a pessoa que está ali não fique também completamente perdida. Tudo isso que eu estou falando são coisas muito dinâmicas e muito rápidas, tá? Eu estou explicando aqui bem bonitinho, que é para você não se perder, mas são aberturas, se ela for muito longa, ela também fica cansativa e perde a razão de ser. Feito isso, a gente pode ir para os tópicos do seu roteiro, os assuntos, começando sempre do mais geral para o mais específico. Se o convidado desviar desse roteiro, não tem problema, contanto que você tenha ali em mãos o seu papelzinho onde você vai conseguir voltar caso seja necessário. Inclusive, às vezes esse desvio que o convidado faz é interessante. Por isso, é muito importante saber ouvir, né? Eu sei que isso também parece uma coisa básica, mas tem gente que não sabe ouvir. Então, às vezes, seu convidado tá te contando ali uma história que não tá no roteiro, que não tem nada a ver com nenhum dos tópicos do roteiro, mas que é a coisa mais interessante que ele vai falar ali naquele dia. E se você corta para voltar para o roteiro, você vai perder ali uma coisa, um conteúdo super precioso. Use, de fato, o roteiro como seu aliado, não como algo que vai te engessar. Lembra sempre da metáfora do mapa, né? Você pode, não tem problema você mudar o caminho, desviar um pouquinho para conhecer uma cidade, para conhecer um vilarejo, mas depois você volta e continua seguindo a trilha normal para você chegar até o seu final. E isso também, voltando, né, para o seu podcast, você tá lá nos tópicos, isso também é muito importante pensar no final. E o que é esse final? Entra nesse ponto a própria duração do seu podcast. Então, é importante que você vá acompanhando as coisas que você quer falar, os tópicos que você não pode deixar de fora de jeito nenhum, e acompanhando também os minutos, a minutagem, porque às vezes, sei lá, você tem 40 minutos para cada episódio, uma média ali de tempo. Você tá em 25 minutos e até agora tem várias coisas importantes que você não tratou. Quando você for listar esses tópicos, muito importante também que você coloque um asterisco, alguma coisa naquilo que não pode de jeito nenhum ficar de fora. Como eu disse, tem que ir acompanhando a cadência, o tempo, para você não se perder muito, estourar seu tempo e deixar de falar as coisas que realmente importam. Então, acho que ficou claro até aqui. Só relembrando, a gente faz a apresentação dos convidados, vende o peixe, justificando para o ouvinte por que está falando sobre isso. Faz um pequeno briefing ali, uma pequena produção, né, uma parte da produção que você fez para aquele episódio. Entra nas perguntas, sempre deixando o entrevistado falar e usando o roteiro como fio condutor e vai pensando já em quando as coisas forem caminhando para o final, pensando em como você vai fazer essa conclusão. Às vezes está ali perto do seu tempo final e tem uma fala super impactante, alguma coisa assim, então talvez você possa puxar dessa reflexão já caminhando para o fim, puxar uma conclusão, algo mais reflexivo. Lembrando que no meio desses tópicos você também pode usar dados, pode falar de experiências pessoais, ainda que você seja apresentadora, você também, obviamente, tem que ter voz, desde que seja algo que vá acrescentar ao podcast. E aí, por fim, vamos para o encerramento, aquela coisa básica de agradecimento. Se quiser, pode falar novamente o perfil dos convidados, e daí você convido o seu ouvinte para acompanhar o podcast nas plataformas, acompanhar o episódio antigo, aquele merchan, aquela coisa que a gente sabe que também tem aqui, daqui a pouquinho inclusive vai ter aqui nesse vídeo, mas esse encerramento você faz da forma que você preferir. E aí lembrando que também é importante ter no seu roteiro, caso você tenha algum quadro, o momento em que você vai encaixar esse quadro, o momento possível para encaixar esse quadro, até para que você possa se lembrar e colocar ali no meio da conversa, né? Então se o quadro tiver algum detalhamento, coloque também. Vinheta, seu podcast tem vinheta, coloca lá no roteiro também.
também, apresentação, blá 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 blá, vinheta, início. Isso aí tudo vai depender do seu formato. Eu fiz aqui um checklist básico. Não se apegue a estruturas pré-fixadas. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, só comentar aqui embaixo que eu respondo, ou se precisar, gravo um vídeo também respondendo a sua questão. E muito obrigada por ter chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante pra mim. Joinha no vídeo também. O que mais? O e-book, hein? Lembra do e-book. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Um beijo.